que você imagina se o Messi... Eu começo o capítulo 1, que é sobre o posicionamento, posição no jogo. Se o Messi resolvesse ser goleiro, ele nasceu para o futebol, ele está no futebol, mas ele não tem estrutura para ser goleiro. Ele não tem preparo, o físico dele, a altura, não é preparada para goleiro. Então, ele só deu certo, não porque ele estava no esporte só, certo. Ele estava na posição certa. E eu acho que isso cabe nisso. Jesus fez a posição dele, agora, minha posição é salvar, estruturar é com você, espalhar é com fulano. Bota o evangelista lá para espalhar as notícias. E foi estruturando, espalhando, e a coisa tomou o rumo que está hoje, que é um mundo praticamente inteiro evangelizado. Né? É assim, se você olha tudo isso do ponto de vista histórico, estritamente histórico, não espiritual, né? Que não necessariamente é contra o espiritual, porque inclusive, como bem diz o ex-papa Bento XVI, o Ratzinger, o cristianismo, assim como o judaísmo, é uma religião que pressupõe a história. Tanto é que ela se dá, ambas são interligadas, elas se dão a partir de narrativas históricas, né? Desde a criação do mundo, no caso do Velho Testamento e tal. Então, o tratamento histórico ele não é a priori antifé, entende? Assim, quando você olha Jesus, o contexto dele da época, ele era um judeu apocalíptico, historicamente. Um judeu apocalíptico, muito marcado, inclusive, por aspectos místicos, tal como ele é descrito, né? E não pensou, aparentemente, segundo os textos, em criar nenhuma religião, certo? Na realidade, aparentemente, ele era um judeu que tinha em mente a possibilidade, em alguns momentos ele age de forma diferente, mas de trazer mais pessoas para dentro do próprio judaísmo, certo? Na crença do Deus verdadeiro. Então tinha uma pegada universalizante, de certa forma, historicamente. Só que aí, depois, Paulo e outros, como você estava contando, eles souberam, a partir dessa figura histórica, que, do ponto de vista meramente histórico, morreu, né? A ressurreição já é teologia, né? Já é teologia, construiu uma religião que fez sentido para um monte de gente, converteu gente culta, tanto em Roma quanto na Grécia, né? E, dessa forma, ao converter gente culta, e naquela época gente culta significava basicamente gente que conhecia a filosofia, né? E se transformou no que se transformou, numa potência cultural, o cristianismo, gigantesco, né? Que é o encontro entre Jerusalém e Atenas é a base do Ocidente. É a base. Ocidente não no sentido geográfico só. Sim. Né? De pensamento ocidental. Mas você tinha começado a falar do David Flusser, do livro. Que me acrescentou muito extrateologia, isso que eu queria dizer. Sim. Sim. Historicamente abriu minha mente para um monte de coisa. Do porquê queriam desacreditá-lo, do porquê alguns acreditavam. E, enfim, a importância de você ler coisas que não necessariamente é do teu meio, ou escrito por alguém que você gosta ou concorda, mas que como isso vai te levar para um novo nível de intelectualidade, se é que essa frase é cabível. Sim. E uma coisa que você estava falando sobre a religião se comunicar com a história, né, os contos, tudo. Gênesis foi contado por alguém. Eu estava lendo recentemente Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e aí ele começa de uma forma hilária para mim, que ele fala o seguinte, já é o Brás Cubas falando, né, o personagem falando o seguinte, assim como Moisés, eu sou um dos únicos que escreveu sobre a própria morte, né? Moisés escreveu só até onde morreu, porque tecnicamente Moisés escreveu o Pentateuco, então ele que relatou a própria morte, e Brás Cubas fala, e eu vou continuar dizendo, né, como será toda a história. E dedico isso aos vermes. Exatamente, que vão comer o meu água corpo. Tem água. Água, graças a Deus, é gratuita. Aguinha, por até favor. Agora. Ainda é gratuita? Ainda é. Eles estão, como forma de patrocínio para o Brunecast, a gente está pensando em começar a pedir uma ajuda de R$4,50 por água. Mas você sabe o que eu queria dizer? É que o Flusser, a escrita dele, o David Flusser, ele é uma fera no período do Segundo Templo. Né? Um especialista. Daí a história de Jesus está dentro. Não, o contexto judaico dele é muito bom. Então. Mas a forma como ele escreve,
se você lembrar, ele se refere a Jesus Cristo como o Senhor. Ele tem um tratamento de respeito ao objeto, digamos assim, né? Jesus Cristo, que assim, tratar de Jesus Cristo é tratar, em grande medida, se não na maior de todas, do maior homem que viveu no mundo para a maior parte do Ocidente. Então, isso no fluxo chama atenção. Às vezes pode passar desapercebido, mas ele, em não sendo cristão, ele trata Jesus Cristo como o Senhor. Sim, sim. O tempo todo. Eu percebi o respeito. É. E agora uma coisa interessante sobre o cristianismo, eu queria escutar a sua versão como filósofo e ateu, é que eu, como cristão, por exemplo, analisando história, outras religiões, já viajei muito, já li muita coisa, o cristianismo, dentro da minha limitação, tá, e de conhecimento, é o que responde mais perguntas ao ser humano, perguntas que o ser humano tem, né? Por exemplo, para onde eu vou depois que eu morrer? O que eu faço com essa culpa que eu tenho pelo passado? A questão lá do personagem Raskolnikov do Dostoiévski, Crime e Castigo. E agora, errei. O que agora? O que eu faço? Para mim, Thiago, o cristianismo faz sentido e eu o sigo, primeiro pelo perdão de pecados. Eu tenho consciência de que se tivesse sido registrado tudo que eu fiz, não criminal, porque graças a Deus nunca cometi um crime, mas de o que é pecado segundo a Bíblia, eu estaria condenado. Aí vem Todo mundo, ok. Aí a Bíblia vem e diz o seguinte: mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo vai trabalhar o conceito da graça como nenhum outro. Ou seja, você não merece mesmo, você fez mesmo, mas isso foi pago, foi punido em alguém na cruz, que é Jesus, e agora eu te dou direito ao perdão. Então, culpa, por exemplo, é uma coisa que o ser humano remói, né? Medo do futuro, dor pela perda de um ente querido. Então, vou te falar de consolo. Eu perdi minha mãe, e aí lá no enterro eu olhei e falei assim: mamãe, mas pelo menos a gente se encontra na eternidade, que é um consolo que a Bíblia nos dá. Nos encontraremos na eternidade. Então, assim, sendo verdade ou não, como, se eu não me engano, é Pascal que fala, Blaise Pascal diz que acreditar no Evangelho é matemático, porque se Deus não existir, você não perdeu nada. Você foi um ser humano melhor. Se eu não me engano, foi Pascal. Se ele existir... Aposta pascaliana. Isso aí. Isso aí. É que nós somos filósofos quase iguais, né? Mas ele... Pela idade, ele leu uns 3 livros a mais do que eu. Isso. 2,5. Uns 2 livros a mais do que eu. Eu já li 3 Gibi da Mônica. 3 do Esmilinguido. 2 do Esmilinguido. Li agora o álbum da Copa de Figurinha, li todo. Né? Já tem o álbum da nova Copa? Não, da última Copa. Deixa eu dizer uma coisa. Essa aposta pascaliana ela é bem importante. Mas não é inteligente isso que ele falou? E assim... A questão é o fragmento em que ele discute isso no livro dele chamado Pensamentos. Isso, Pensamento né? Blaise Pascal. Esse fragmento é um fragmento em que ele cria uma conversa hipotética com um libertino, que na época era um ateu, né? Como se referia a um ateu. E ele está tentando provar que matematicamente é melhor negócio você acreditar em Deus. Pascal era um filho de coletor de impostos do Richelieu, o pai dele era rico, né, de família, não era nobre, mas era rico, e antes de morrer ainda conseguiu inventar aquilo que a gente chama de transporte público urbano, né, as carroças que andavam por Paris e pegavam as pessoas, porque ter cavalo era coisa de milionário. Né? Então o Pascal era viciado em jogo. Então ele entendia de matemática, probabilidade, essas coisas. Mas então, nessa conversa, a questão é a seguinte. Então ele diz assim para o libertino: olha, se você apostar que Deus existe nos seus poucos anos de vida que a gente tem, e ele não existir, você não realiza a perda. Porque morreu, acabou. Você não vai saber que você fez o investimento errado. Certo? Não vai saber. Agora, se você apostar que Deus existe,
e você morre como todo mundo e Deus existir, você investiu um pouquinho de anos, digamos assim, de vida, e você ganhou uma eternidade ótima. Essa foi a aposta correta. Portanto, matematicamente é melhor apostar que Deus existe. Agora, se você apostar que Deus não existe, viver como libertino, e ele existir, aí a coisa vai ficar ruim. Porque agora você vai ter a eternidade inteira para pagar, digamos assim, o fato de você não ter acreditado em Deus. Aí o libertino fala para ele, eu concordo, entendo o que você falou, mas ainda assim não consigo acreditar em Deus. E aí o Pascal responde, a fé é uma graça. Ou seja, você não deduz a fé da lógica matemática, apesar de que, matematicamente, faz sentido investir na ideia de que Deus existe, porque a vida é curta, se morreu, acabou, você não realiza a perda, mas se ele existir e a eternidade existir, você está bem na fita. Mas no final do dia, para o Pascal, que era um jansenista, né, uma corrente católica perto do calvinismo. É isso que eu ia falar. Né? Na doutrina calvinista, a fé é uma graça. Você só tem se Deus quiser que você tenha. Para o jansenismo é a mesma coisa. Ah, tá. Deus escolhe e dá a fé para quem ele quer. Para quem ele quer. E pode tirar também quando ele quiser. Né? Não tem a ver exatamente com a lógica. Apesar de que a lógica de probabilidades diria que você deve acreditar em Deus, mas você não consegue.